Ayume, e a tecnologia está nos dando aí um suor, mas sabemos que pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, nada acontece por acaso, e o Senhor vai pacificar o nosso coração, vai dar graça ao servo dele para comunicar a nossa vida, o que Deus já colocou no coração dele. Roberto Ayume, muito obrigado mais uma vez por nos honrar com a sua presença. Para nós, falo em nome da nossa equipe pastoral, é um sonho antigo de trazê-lo aqui em nosso meio, em nossa região, para que pudesse ser um canal a nos abençoar. E nós não temos dúvidas que é o Senhor que Ele traz. Você e a Ana são presentes de Deus para nós nesse final de semana. E nós queremos chamar aqui o pastor Gilberto, presidente da nossa associação de pastores local aqui na cidade. E eu quero apresentar, quem é o presbítero Ayume. O presbítero Ayume, ele é um psiquiatra, tem servido, ele preside aí o conselho local da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói. Alguns irmãos o conhecem aí de conferências no Haggai e outras aí espalhadas pelo Brasil, nesse contexto pós-pandemia, em meio a tanta crise, em meio a pastores, obreiros, o Senhor usou ele, como muitos, na formação que ele tem de psiquiatra, para trazer alento, trazer graça, trazer vida, em meio aos desafios no ambiente da fé, no ambiente religioso. E nós somos gratos a Deus, como eu disse a ele, e grato também à sua presença, você que veio de outra localidade. Duas coisas quero destacar. Hoje nós temos um lanchinho, pós o nosso tempo aqui juntos, comunhão, é de Deus, como disse o Rev Tel. E a segunda coisa, pós o momento com o Roberto Ayume, a palavra, vai ser dado um tempo para algumas perguntas dentro daquilo que o Espírito de Deus falar ao nosso coração. Pastor Gilberto, por favor, queremos pedir ao nosso pastor que esteja orando por nós, orando em especial pelo presbítero Roberto Ayume, que ele seja agraciado com os céus abertos. Pai Celestial, muito obrigado por esse momento tão precioso. A Tua palavra, Senhor, nos fala que a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos, Pai. E nós estamos esperando a Tua palavra produzir os seus efeitos em nosso coração, Senhor, pela qual ela foi designada. E o Senhor vela pela Tua palavra. E que Tu nos ajudas, Senhor, a não deixar nenhuma ave de rapina, nenhuma ave do mal, Senhor. Tirar essa semente tão preciosa, Senhor, meu Deus, do nosso coração. Queremos, meu Deus, guardar para que ela possa produzir frutos, Senhor. A 100, a 60, a 30 por um, Senhor. Guarda o nosso coração e nos ajude, Senhor, a estarmos humildes, mansos, aqui em Tua presença, Senhor, para receber a Tua boa palavra. Amém. Obrigado pela vida do Teu servo que está conosco. Continua dando a ele a unção e a graça para esta noite, Senhor, ser um canal de bênção para a Tua igreja aqui reunida, para os Teus ministros, Senhor. Amém. Que a unção do Espírito Santo tenha toda a liberdade entre nós. Amém. Para nos trazer a palavra, para nos ensinar a ouvir a Tua palavra e acolher no coração e praticá-la, Senhor, porque esse é o nosso objetivo, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Carlos, obrigado, reverendo Arnaldo Sattler. É um privilégio muito grande estar com vocês aqui. Minhas raízes são aqui de Minas Gerais. Meu pai nasceu em Apim, o meu tio, Uriel Leitão, foi um pastor muito conhecido aqui na região. Ele é casado com a irmã da minha avó, e eu tenho raiz. Agradeço os fogos que fizeram também para me receber, muito gentil, muito gentil. Nem sempre eu tenho fogos assim, já boas orações, sim, mas fogos raramente. Muito obrigado. Pois é. Eu queria também agradecer a equipe de imagem e som aqui, que conseguiu uma solução tecnológica muito boa. Pedir até um aplauso para eles, porque eles foram muito ágeis. Muito obrigado mesmo. Essa equipe é uma das que mais sofre nas igrejas, porque quando dá uma coisa errada, todo mundo lembra e cobra deles. Quando dá certo, ninguém repara. Então, quero agradecer o time aqui de som e imagem. Muito obrigado pela generosidade. Consegui encontrar uma solução que ajudou a gente. Preparei umas coisas muito legais para vocês hoje, e amanhã e domingo. Então, eu queria
também honrar vocês com o que eu preparei. Hoje, a palavra é mais voltada para a liderança, como eu tinha combinado. Então, é uma palavra mais voltada para as lideranças cristãs, homens e mulheres, aonde eu tenho acompanhado nesses, talvez, 30 anos aqui, muitos pastores adoecendo, muitas igrejas adoecendo. E quando o pastor adoece, a igreja adoece e vice-versa. Então, a minha palavra hoje é mais voltada para a liderança e o cuidado com a saúde emocional e mental da liderança e das igrejas. Amanhã eu falo para homens, na primeira rodada, e depois para as mulheres. E domingo, uma palestra, palavra, pregação, mais voltada para evangelizar famílias. Então, domingo pela manhã, traga um convidado, porque eu uso uma linguagem muito próxima de palestra. Por quê? Porque Deus me ensinou assim. Está filmando aqui agora e muitas pessoas vão assistir numa linguagem que não é linguagem evangélica presbiteriana com 3 pontos de pregação. Não é. Porque essa é a linguagem dos pastores. Eu não sou pastor. Eu entendo que o meu papel como evangelista é ter a linguagem mais próxima possível das dores da cidade, as dificuldades e desafios que a cidade atravessa e com isso levar o evangelho para muitas vidas. Isso foi uma experiência que eu tive no Haggai, quando eu estive fazendo formação no Haggai. Eu sou professor do Haggai desde 98, né? Estou bem rodadinho, viu, pastor Carlos? E no Haggai todo o foco é em evangelismo. Deixa eu trazer para você, o tema que eu escolhi para hoje foi Por uma Vida Mais Leve. Por que esse tema é importante? Porque ele traz embutido uma mensagem. Nós não aguentamos tanta pressão por tanto tempo. E parte da pressão que nós vivemos não é o que acontece com a gente, é como a gente lida com o que acontece com a gente. Então tem uma responsabilidade minha também nas escolhas que eu faço, como que eu lido com as pressões da minha vida. E as pressões não vão diminuir. Então aqui já fica um alerta para você, um alerta médico. A sua família está em perigo. Leve isso a sério. A sua família está em perigo porque você é o maior perigo da sua família. Você vai entender isso daqui a pouquinho. Pergunto para você, o que aconteceria se você perdesse a sua lucidez? Vamos imaginar que você perdeu a sua lucidez. Você é um pastor, você é um líder, eu sou um médico, eu sou um conferencista, eu tenho uma consultoria de empresa. O que aconteceria se um dia para o outro a minha lucidez, minha inteligência continua, mas a minha lucidez foi afetada? Tudo que eu falar perde o sentido. Tudo que eu falar não tem nenhum significado e valor para as pessoas. Então a minha lucidez é também a porta de entrada para a minha vida. Se eu perco a minha lucidez, eu perco o direito de falar. Eu posso falar, mas não vou ser ouvido. Aliás, esse é um ponto muito importante para você que é pastor. Considere que mais importante do que falar é ser ouvido. Se você fala e está sendo muito difícil ser ouvido, talvez o problema não esteja nos ouvidos, esteja com você. Porque é um desafio de um líder chegar no coração das pessoas, não encontrar corações abertos de graça. Isso não vai acontecer. Então, deixa eu mostrar para vocês que a lucidez, ela não é um ponto, ela é um espectro. Ela vem de alta motivação, mobilização, energia, até um ponto de não aguento mais. Esse espectro de lucidez, ele é variável. Quanto mais pressão eu tenho, mais eu vou perdendo lucidez. Aí você vai perguntar, todo mundo, por favor, pedir para não tirar foto, porque eu fico nervoso tirando foto de tela. Presta atenção que vai ser melhor para você, porque tirar foto me dá um nervoso isso, gente. É que nem japonês, sabe? Chega num lugar, tira um montão de foto, vai ver foto em casa. Então tá aqui, vê a coisa aqui, curte aqui, e deixa a foto para lá. Eu fico muito nervoso com foto, câmera apontando, me dá um negócio ruim e paz. Guarda para mim, por favor. Obrigado. O importante é a experiência. Se quiser depois ver o vídeo, vai estar o vídeo na internet, então vocês pegam depois esse vídeo, vai ser melhor. Então, eu queria que você estivesse aqui hoje, porque o importante não é o que eu vou falar, é o que o Espírito Santo vai falar com você. O que eu tenho para falar é muito superficial, mas quando o Espírito Santo pega uma pessoa e usa essa pessoa, ele faz no seu coração uma obra, e é essa obra que é importante. Não é uma informação, não é preparar um material para apresentar em algum lugar, não é um estudo que se anota para um dia apresentar para alguém, isso não é importante. O importante hoje é o que o Espírito Santo vai fazer com as suas escolhas. Vai afetar a sua leitura.
porque as suas escolhas estão ligadas à sua lucidez. Quanto melhor eu estou, melhores as minhas escolhas. Quanto pior eu estou, piores as minhas escolhas. Por exemplo, quem trabalha com casais aqui? Você já viu que quantos casais se separaram, não por uma crise muito grande, mas pelo mesmo problema que não cura, que não trata, que se repete. As dores são sempre iguais no casamento. Então, quanto mais eu tenho pressão continuada, mais a tendência de uma escolha precipitada, impulsiva, emocional, mudar a direção do meu comportamento. Por isso que eu quero trazer essa reflexão sobre a sua lucidez, porque as suas escolhas dependem do quanto que a sua mente está lúcida para lidar com as situações. E eu vou te mostrar hoje uma coisa que eu fiz um TED Talk. TED Talk é aquelas palestras que são de 15 minutos, e TED Talk é uma forma de comunicação. Eu fiz no meio da pandemia esse TED Talk, você encontra no YouTube. É normal não estar normal quando as coisas não estão normais. Então, a gente está vivendo hoje um período de vida em que nossa pressão tão grande na pandemia não dissolveu, não passou, porque emoções não são biodegradáveis, pastor. As emoções, elas impactam a gente e vão gerando o que a gente chama de estresse pós-traumático. É um estresse que continua após o trauma. É uma dor que afeta as suas escolhas, afeta o seu sono, afeta a sua capacidade de lidar com pessoas difíceis. Quem está com sono alterado aqui, levanta a mão, só para eu saber aqui, ó. Tem os que levantam a mão e os que mentem, tudo bem, problema não, porque tem muita gente falando. E a paciência, quem está com menos paciência hoje, levanta a mão. Esse aumentou um pouco mais. A paciência é como se você não tivesse hoje mais tolerância para algumas coisas que antes você teria tolerância. Esse é um sintoma também do seu desgaste e a redução da sua lucidez. Nenhum de nós está 100% com a sua lucidez em dia. Nenhum de nós está no seu melhor. Deixa eu apresentar um pouco melhor para você, porque não é sou eu aqui, né? Até aqui, minha esposa Ana não veio aqui hoje, está bastante cansada, a gente veio lá de... onde é que eu estava? Em Patinga, perto de Patinga. Estava numa fazenda lá e ela vai estar com a gente aqui amanhã. Como o tema hoje era mais voltar para a liderança, eu falei assim, amor, fica em casa aí, até porque se ela fosse arrumar para chegar, não chegava aqui hoje. Deu uma disfarçada, ela aceitou, foi um combinado que a gente fez. Aqui Rodrigo, meu caçula, casado com Natália, Daniel, meu filho do meio, esse não é casado, Mariana, minha filha, casada com Thomas, e um monte de cachorrinho salsicha que tem lá em casa, porque a gente gosta de salsicha. É uma família que gosta disso. Eu tenho um lado meu como médico, né? Eu sou médico psiquiatra há 40 anos, mas também sou consultor de empresas há 30 anos, trabalho com empresas que você conhece, aqui no Brasil e fora do Brasil, em consultoria dessas empresas, onde trabalho com gestão. Um dos fatores da gestão aqui é a saúde mental das empresas. Aqui as empresas que estão aqui em cima, pessoas morrem rápido no acidente, e aqui embaixo elas morrem devagar quando as pessoas têm uma pressão muito grande de estresse, e você talvez trabalhe em uma dessas empresas aqui. Deixa eu trazer para vocês, então, uma visão de pesquisas que eu fiz sobre saúde mental, começando por pastores. Essa pesquisa americana, as pesquisas americanas são mais regulares, então elas têm uma base de dados mais regular, e as pesquisas brasileiras são mais raras. Então, eu entendo aqui a pesquisa americana, só que o pastor americano tem uma condição de trabalho muito melhor que o pastor brasileiro. Então, posso imaginar que com esses dados aqui, eu tenho outros dados que afetam ainda mais pastores brasileiros. Mas também tenho aqui algumas informações nacionais. Por exemplo, aqui eu tenho mais da metade dos líderes religiosos sofrem com depressão, revela a pesquisa. Burnout, suicídio assombram igrejas, a dor silenciosa de padres e pastores. Um crescimento importante de suicídio de padres e pastores. É muito chocante para mim imaginar que um líder cristão não consegue encontrar saída de tal maneira onde o suicídio não é uma opção de morrer, é uma opção de reduzir a dor. Quem acha que o suicídio é uma pessoa covarde, não é verdade. É uma pessoa que não aguentou mais lidar com a dor, e a dor, depois de um tempo, que falei para vocês, um tempo continuado, a dor leva a gente a perder lucidez. O Brasil vive hoje um quadro que aparece nessa pesquisa aqui, que é afastamento por
fatores psiquiátricos. De 2022 para 2024, tem o dobro de afastamento, um pouquinho mais do dobro de afastamento, e vamos imaginar que o afastamento por indicadores, chama CID, Código Internacional de Doenças Psiquiátricas, é um número que é subestimado, porque as empresas e as pessoas têm vergonha de ter um afastamento por questões psiquiátricas. Então, a pessoa coloca outra coisa, dor no peito, dor de cabeça, dor nas costas, mas ela não fala, estou me afastando por uma depressão, por um quadro de ansiedade, por um quadro de estresse pós-traumático. Então, esse número de 400 e... Cadê esse número que estava aqui? É ansiedade com depressão, mais depressão recorrente, isso aqui dá 400 e poucos mil afastamentos. Você vê que a ansiedade disparou como sendo um fator de afastamento. Eu tinha aqui uma ansiedade perto de 50 mil em 22, eu tenho 140 mil em 24. Esse número está crescendo. 25, esse número vai ser maior quando fizerem o levantamento. O que significa isso? Significa que a gente está vivendo um adoecimento coletivo. A nossa igreja, nosso trabalho, a nossa família está adoecendo. Um afastamento quando a pessoa está tão doente que não consegue mais trabalhar. Então, é um quadro muito mais avançado. Então, hoje, a saúde mental é um problema nacional. Nós, em 2019, ganhamos o título de país mais ansioso do mundo. Sim, o Brasil do futebol, o Brasil do carnaval, é o Brasil também do Rivotril. Então, a gente tem um título muito ruim de país mais ansioso do mundo. Eu não consigo entender como um país tropical como o nosso ganha um título como esse, mas está ligado aos fatores que mexem com a cabeça das pessoas. Olha a reportagem. Antes de ser financeira, a crise no Brasil é de saúde mental. E algumas revistas mostram aqui a preocupação das empresas agora com a saúde mental. Por que agora a preocupação das empresas? Porque está afetando a reputação, está perdendo gente importante e tem processos trabalhistas afetando também o faturamento das empresas. Então, está vivendo hoje na sociedade um tempo de muita instabilidade e nada me diz, com eleição ano que vem, que isso vai melhorar. 27 talvez, mas ano que vem vai piorar muito. Como a gente viu, crise nas igrejas, crise na família, conflitos por questões partidárias. Eu preciso fazer uma pausinha com vocês agora e fazer uma oração para a gente continuar, porque esse tema de hoje é um tema bem desafiador, porque é um tema de diagnóstico de uma sociedade doente e adoecendo. E nós, como igreja, temos uma missão, luz e sal. Se a gente não for luz, se a gente não for sal, para que a gente serve? Então, quanto maior a escuridão do nosso mundo, quanto maior a complexidade da nossa sociedade, quanto maior desafio à nossa volta, nós precisamos ter uma resposta do céu para isso. E essa resposta não está no nosso esforço, está exatamente no Altíssimo. Vamos curvar nosso coração diante de Deus mais um momento e pedir socorro. Senhor, nós nos confessamos pecadores e dependentes exclusivos do Senhor. Não há em nós força para prevalecer, não há em nós capacidade para discernir o nosso tempo, nem para ter respostas para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa igreja. Mas há em nós a profunda confiança que o Senhor é o nosso Deus e nós esperamos na Tua salvação e nos alegramos na Tua palavra, que nos diz que aqueles confiam no Senhor, aqueles confiam no Senhor, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águias. E assim, nesse lugar, onde nós somos preservados na batalha, preservados no tempo difícil, nós entregamos ao Senhor a nossa vida. E pedimos que nessa noite, o Senhor nos dê hoje um discernimento do que devemos fazer com essas informações que vão aparecer aqui. Que ação direta na minha casa, na minha mente, na minha saúde, eu preciso tomar decisão hoje. Eu preciso tomar decisão, porque a saúde mental, quando aparece o primeiro sintoma, já tem muita coisa avançada. Senhor, eu preciso de uma direção. Fala comigo, fala com meus irmãos, com cada um de nós. Nos ajuda a discernir qual é a Tua direção para nós aqui em Manhuaçu e também deste lugar aqui nas transmissões de vídeo, chegar em outras famílias e em outros lugares. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos conduza, que o Senhor me use apesar das minhas limitações, porque o meu sonho é Te servir, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu fico sempre numa dúvida muito grande se eu trago uma visão mais
próxima da minha experiência ou mais próxima de uma visão teológica. Como vocês têm muitas boas referências teológicas aqui, eu entendo que o melhor que eu trago para você é a minha leitura do que eu vejo no mundo, nas igrejas, nas empresas, na sociedade, e como é que o Evangelho traz respostas para isso. Então, não se desanime, porque eu tenho respostas do Evangelho para a gente mais para o final. Então, se não quiser ficar para o final, quiser um lanchinho antes, fica à vontade, mas se você ficar até o final, tem um lanchinho de prêmio para você. A primeira coisa é, não existe tamanho único para famílias e para pastores. Domingo de manhã, quero trazer de volta essa imagem para a gente. Não existe tamanho único. O que significa isso? Não tem um padrão absoluto que as famílias têm que se encaixar, que os pastores têm que se encaixar. O Senhor nos criou com individualidade, e cada família é individual, é única, tem um jeito de formar. E o Senhor fala no nosso coração para ajustar a nossa família, a nossa individualidade, numa jornada que eu chamo de um degrau de cada vez. Ou seja, somos chamados a subir um degrau de cada vez, que numa linguagem mais evangélica cristã é santificação. É não parar no caminho, é não aceitar ficar no caminho, é não deixar a vida ficar morna. Apocalipse tem coisas pesadas sobre quem é morno. Vamos deixar então nosso coração presentes aqui para entender, esse é um convite do Senhor para a nossa vida. Quem quiser tirar um soninho com uma jovem ali, fica à vontade, relaxa, tira tranquilo, porque também é natural, um ombro quentinho desse, eu faria a mesma coisa que a senhora, tirar um cochilinho gostoso, não faz mal para ninguém, fica à vontade. O burnout é o que chama de erosão da alma. É quando a alma da gente vai sendo corroída, que nem aquelas paredes que vão passando o rio e vai caindo ali aquela barreira e ela vai rompendo. A erosão, aqui essa autora Cristina Maslach, ela fala, a causa principal é quando a empresa ou igreja, porque ela é uma pesquisadora, ela não é evangélica, pede do indivíduo mais do que ele pode dar, mas oferece menos do que ele precisa para realizar do que foi pedido. Você que é presbítero, você que faz parte de conselho, entenda que muitas vezes a igreja, eu como presbítero tomo muito cuidado com isso, muitas vezes a igreja pede do pastor mais do que ele pode dar e oferece menos do que ele precisa para entregar o que foi pedido a ele. Aliás, a gente espera do pastor que ele tenha mais o perfil da Liga da Justiça do que um ser humano que vai dar conta daquelas questões todas. É uma expectativa irreal. E muitos pastores, porque acham que tem que entender expectativa, esse é outro ponto, e está aqui a hélice do burnout, entram nessa armadilha e, nesse caso, vai construir. Imagine que o burnout tem duas hélices, um conselho, uma igreja que matam seus pastores, ou seja, pedem mais do que ele pode dar, tem uma cultura de medo, tem uma carga de trabalho que é bastante acima da capacidade humana, ou uma liderança que é tóxica, mas eu tenho também aqui do outro lado essa hélice, pastores que se matam pelas suas igrejas, aqui entre aspas, naturalmente. Perfeccionismo, uma qualidade de vida que vai sendo perdida, e a síndrome do impostor, que não é o tema de hoje, mas é quando a pessoa tem a sensação de que ela não vai dar conta do que esperam dela, e porque acha que não vai dar conta, ela vive uma sensação de ser um impostor ou uma impostora, que a qualquer momento vai ser pego na sua incompetência, e vai ser exposto ou exposta, e essa sensação contínua gera um desgaste emocional muito grande. Eu trago alguns casos de pastores do consultório que me impactaram muito. Eu vou trazer de maneira rápida, mas eu quero chamar a atenção, porque são casos de pessoas que chegaram no consultório, há mais de 30 anos eu cuido de pastores, talvez eu seja o médico que mais cuida de pastores no Brasil, que eu saiba sou eu, e muitos casos que já chegam muito quebrados, não chegam no começo de uma síndrome, já chegam no final, porque o pastor ele não se cuida, ele não quer ir no médico, ele não... Psiquiatra, então, é quase que num pai de santo, né? É uma sensação de humilhação, vou ter que tomar remédio, é falta de fé, então é como se fosse uma traição à fé procurar um psiquiatra, e como tem poucos psiquiatras presbiterianos e cristãos, talvez por isso me procurem tanto. Mas aqui um ponto importante dessa história, olha só, primeiro um caso de promoção, o cara foi promovido, foi chamar-se pastor auxiliar e foi promovido pastor efetivo. Mas o que aconteceu? Esse caso foi muito emblemático. Aqui os pontos dessa história, uma história de alguns anos. A entrevista com o conselho, queremos um pastor auxiliar com foco em evangelismo. O cara falou, sou eu sou um evangelista, eu gosto muito disso. Ele chega, em 2, 3 meses, o pastor efetivo, ele sai, leva o pastor auxiliar para outra igreja e ele fica sozinho. Esse pastor auxiliar fica sozinho, saiu o pastor efetivo, saiu o auxiliar que estava há tempo na igreja e ele ficou.
Ele tinha funções administrativas e, ao mesmo tempo, funções como pastor. O salário não aumentou. Saíram 2 pastores, o salário era o mesmo salário de pastor auxiliar, segundo pastor auxiliar. Não entendi por que o salário aumentou, mas o salário aumentou. E aqui a questão não é quanto de dinheiro, é quanto de respeito e honra. Porque se a igreja pode dar um salário mínimo, ali tem honra, se deu salário mínimo. Mas você podia dar 10 e deu 1, aí tem mesquinharia com o pastor e a sua família. Isso é pecado. Se a igreja pode pagar mais o seu pastor, pague mais o seu pastor. Ah, mas é muito. Muito em comparação com quem? Com o seu salário? Na minha igreja é uma igreja próspera. E um presbítero falou, pastor ganha mais do que eu. Mas o problema é seu, você ganha pouco. Não é o pastor ganha muito. Se ele fosse um gerente numa empresa, ganharia 2 vezes isso. Então a gente tem que entender, né? Mas eles não entenderam aqui. O conselho decidiu fazer um censo para que o pastor visitasse todas as 4 congregações. Não eram pertinho, não. Então ele tinha que fazer a pregação de domingo, a escola bíblica, a administração da igreja e o censo visitando todos os membros das congregações e da igreja. Numa dessas voltas para casa, desse censo, ele exausto, teve um apagão, sofreu um acidente grave. Foi para o CTI e quando voltou em casa teve 15 dias de folga que o conselho deu para ele. Sente o cheiro de enxofre? Desenvolveu um burnout grave e foi afastado de forma vergonhosa, porque ele foi perdendo competência, o burnout perde competência, e foi afastado como se ele fosse incompetente. Me procurou nesse período, e eu fiz uma carta para o conselho, para o conselho e para o presbitério, uma carta de 10 páginas, relatando o que eu fiquei chocado de ouvir daquele pastor. Essa carta foi para o presbitério, o conselho foi desfeito dessa igreja, ele foi, pediram perdão a ele, pagaram a ele as coisas que tinham que pagar, mas ele fez um câncer grave, porque câncer também é uma doença psicossomática. Está em tratamento, já está bem melhor, mudou de estado, está bem melhor, uma pessoa de Deus, pensa num homem de Deus, um coração maravilhoso, foi massacrado por esse tipo de contexto. Então, isso é uma coisa que acontece. Um outro caso, bem diferente, o crescimento fatal. Uma igreja presbiteriana no interior de São Paulo, uma igreja que tinha 30 membros, chamaram um pastor com foco em evangelismo, e esse pastor chama de pastor Salvador, entre aspas, em 2 anos ele leva a igreja para 300 membros, em 2 anos, de 30 para 300 membros, foi uma coisa assim, de avivamento na cidade. Só que os antigos da igreja acharam que os métodos dele, de evangelismo, fala mais com a linguagem de jovem, outras coisas mais, não eram métodos presbiterianos. O importante é ser presbiteriano, evangelizar não é importante. O importante é seguir a regra, seguir o jeito. E aí, esse pastor começou a ter oposição de um presbítero antigo, que era pai de um dos pastores auxiliares. Tcharam, entendeu? E aí, esse cara faz um quadro de burnout, começa a perder o casamento dele. Eu afasto ele e falo para o pastor auxiliar, dedique, não faça mestrado, dedique o seu tempo a proteger o seu pastor e a sua igreja. Ele faz toda uma conspiração para tirar o pastor e assumir a igreja. Aí você começa a entender que esse não é um coração de pastor. É um coração de lobo. Mesmo com toda a linguagem evangélica, presbiteriana, tradicional. Mas o comportamento, o fruto dessa árvore, e esse pastor quebrou muito, a esposa pediu divórcio, ele foi para outro país, conseguiu restaurar a sua vida, recuperar a sua vida, o casamento não conseguiu recuperar, o grau de dano para a família foi muito grande, mas ele está bem hoje. Toda vez que um pastor sai de um burnout, ele fala, Ailmer, é que raramente me chamam de Roberto, só na minha família, me chamam de Ailmer. Ailmer, eu não desejo para ninguém o que eu passei. Eu vi o inferno. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Ali, eu voltei a orar, eu voltei a estudar a Bíblia para mim, para minha edificação, não para pregar, para fazer estudos. Há anos eu não lia a Bíblia para minha edificação. Eu lia para fazer alguma coisa. Fosse um congresso, uma palestra, uma aula. Eu parei de ler a Bíblia para falar com Deus.
a Bíblia vê no lugar de trabalho. Essa crise, que eu fui afastado, geralmente 1 ano de afastamento, ela me trouxe de volta para um lugar de ovelha. E quando um pastor volta para o lugar de ovelha do Senhor, ele perde o medo das pessoas. E perde a compulsão de agradar, que é um dos fatores que faz adoecimento dos pastores e líderes. Uma coisa é servir, a outra coisa é agradar. E o meu lugar é servir, não é agradar. Se o que eu faço, o que eu falo, você não gostou, não era a forma que você queria, eu entendo, mas meu papel é lavar os seus pés. Não necessariamente concordar com o que você fala, com o que você faz. E a minha forma de tratar, de lavar os pés, é dar o meu melhor. É fazer o meu melhor. 2 casais, o casal 3 e 4, no mesmo slide agora, um casal super feliz. Esse é um casal pentecostal. Na igreja eles são um par perfeito, falam até em línguas. Já no carro, de volta para casa, não falam nem português. Os filhos não sabem o que pensar. Qual dos 2 casais é verdadeiro, da igreja ou do carro, de casa. Ele quer resolver tudo com versículos que o favorecem. Eu uso a Bíblia para favorecer suas ideias. As brigas aumentam em frequência e gravidade. Ofensas são rotina. Ela só vê saída na morte. Mas não fala com ninguém para que o marido não perca o seu emprego. Afinal, é o salário dele que coloca o pão na mesa de casa. Essa mulher ganhou mais de 30 quilos de peso. O casamento dela era uma grande fachada. E esse pastor, que é um cara abençoado, ungido, pastor de várias igrejas, não tinha na sua casa um lugar de afeto. Era um lugar de comando e controle. Essa conversa foi difícil para ele, porque ele sempre gostou de ser um herói, mas nesse caso ele viu o quanto de vilão tinha por trás desse herói. Porque se você na sua casa não tem o afeto, não adianta ter o afeto da sua igreja, porque você não vai ter o aplauso do céu. Se a sua casa é um lugar de dor, de isolamento, de fechamento do coração, de falta de troca, eu posso garantir para você que você não tem o aplauso do céu. E sem aplauso do céu, nossa vida não funciona. Uma hora a casa vai cair. Eu sei que pode parecer meio duro colocar dessa maneira, mas toda vez que o que eu faço publicamente é muito distante do que eu faço privadamente, essa distância gera uma grande frustração na família que vai levar à quebra desse ministério. Nenhum ministério vale o preço da sua família, da sua saúde mental. Por isso que muitos pastores que eu atendi nunca mais voltaram a ser pastores, para não afetar a sua família, a sua saúde mental. Não encontraram uma solução, uma saída para esse quadro. Não é uma orientação minha não voltar a ser pastor, essa decisão é do pastor. A minha orientação é não voltar a fazer as mesmas coisas que o adoeceram antes. E outro casal 4, o mesmo acontece com ele. Casal maravilhoso, perfeito, e ela frustrada, começa a dedicar crossfit, começa a tomar hormônio, porque o hormônio masculino emagrece a mulher, fica uma voz um pouco grossa, mas emagrece a mulher. E num dado momento de raiva, num surto, ela deu uma surra no marido, e ele foi na delegacia para dar queixa e corpo de delito, mas apanhou muito, viu? A mulher foi brutal. Fim do casamento. E também do ministério, né? Saiu da igreja, foi para outro lugar, foi uma situação bem delicada. A questão é, onde isso começa? Esses 3, 4 casos aqui, foi de repente? O que vocês acham? Foi de repente? Não. Tem uma propaganda de um hospital, chama Mount Sinai Medical Center, que fala o seguinte: não existe esse negócio de súbito ataque cardíaco. Ele requer anos de preparação. Ninguém morre de repente do coração. É muita picanha, muito resminho, é muito pãozinho de queijo com manteiga derretida em cima, aquela picanha com gordurinha a mais, um pouquinho só, muita Coca-Cola. Atividade física é ajoelhar para orar assim. Aliás, deixa eu trazer uma linguagem médica para vocês aqui. Eu nunca cuidei da minha saúde. Sempre fui um médico com muitas explicações para cuidar da saúde. 3 filhos,
muito trabalho, depois em consultoria, igrejas, etc. Aí no doutorado, começando o doutorado, sei lá, no segundo, terceiro doutorado, muita agenda, muito estudo, todos os feriados que eu tinha para estudar, liberar a família para passear sozinho. Eu fiz um câncer no meu sangue. Quando eu percebi, eu estava com 9 milhões de hemácias, quando o normal é 4 milhões e meio, o dobro das hemácias. O meu sangue produzia 2 vezes mais do que o seu sangue. Porque a minha vida produzia 2 vezes mais que qualquer outra pessoa que eu conheço. Por que eu tenho que produzir tanto? Eu não tenho patrão. Eu não tenho ninguém me pressionando. Por que eu faço isso comigo? E eu fiquei muito abatido com isso, muito reflexivo. Pedi perdão a Deus, consegui completar o doutorado. E quando acabou, eu falei, agora eu vou me cuidar. Quando fiz 60 anos, eu entrei para uma academia, daquelas coisas bem ruim, bem difícil. Um personal torturador, coisa ruim. O cara, eu não sei. A sorte minha é que ele é meu paciente. Se ele me aperta na academia, aperta ele no consultório, entendeu? Mas o que aconteceu? De 3 anos para cá, eu perdi 27 quilos e ganhei muitos músculos. Minha esposa fala que eu estou fortinho. Mas o importante não é estética, não é trocar um manequim de 48 para 42, não é isso. O importante é, meus netos, que não chegaram ainda, vão ter mais tempo de avô. E um avô que vai poder brincar, vai poder correr, poder pegar no colo, poder abaixar, poder fazer uma vida normal. Não um avô que vai estar com bengala, andando com dificuldade, porque não consegue andar. Meu pai tem 92 anos de idade, faz pilates, musculação, tem uma lesão do ciático, então ele anda com uma bengala para apoiar essa lesão, mas é um cara ágil. E o consultório dele tem fila de espera. Ele é psiquiatra raiz e tem fila de espera. Então é muito importante entender que a sua saúde não deve ser tratada como secundária, como eu pequei a vida inteira em relação a isso. Que bom que eu tive uma graça de Deus para fazer uma coisa muito contra a minha vontade, que é acordar cedo, botar um tênis, botar um short para academia, um lugar que eu odeio. Eu boto um fone com um bloqueador de som. Aquilo é um zoológico. Não estou de pato. Tem uma mulher que parece bico de pato, assim, não? Uma coisa assim, assustadora. Regalada, assim, tudo de um botox regalado. Gente, é a coisa... Eu, psiquiatra, fico assustado, imagina vocês. Mas o ponto é, quando você cuida da sua saúde, você aumenta a sua lucidez. Quando você larga, o seu colesterol está alto, sua glicose está alta, a sua saúde está entrando em decadência, e você faz de conta que isso não é um problema, que a obesidade não é um problema, está forçando o seu coração, forçando o seu pâncreas, você está negligenciando o templo do Espírito Santo. Então, queria deixar para você aqui já uma advertência médica. Não cuidar da sua saúde, rasgar os exames que o médico fala para você, é brincar com o inferno. Leve a sério o seu médico, leve a sério a advertência da sua saúde e seja responsável com a sua família. Porque quem paga essa conta de você com um derrame, você com uma lesão é a sua família, que tem que aguentar você no hospital ou em casa, com uma hemiparesia, com uma lesão mais grave. Então, seja responsável e cuide da sua saúde. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Significa, eu vou fazer isso, não é isso? Tá bom. A expressão está vendo. Está vendo? Bom, vamos lá. Deixa eu falar para vocês, então, as 4 estações. Como é que nasce esse burnout? Como é que nasce? Vamos lembrar que burnout não é cansaço e esgotamento. Isso é outra coisa. O burnout é uma doença do trabalho, não é doença do indivíduo, não é doença mental, é doença ocupacional. É um trabalho que faz isso, tá? Embora eu tenha falado para você que o indivíduo que tem uma cobrança maior dele tem mais tendência ao burnout, sem dúvida tem, mas é uma doença do trabalho. Primeiro fator que leva o indivíduo para o burnout é o que chama de lua de mel, quando ele assume uma igreja, ele assume um ministério, assume uma missão, ele está apaixonado, ele está animado, nada parece difícil, tem muita energia, ele está cheio de disposição, ele trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, ele não vai dormir, porque ele está apaixonado, ele deixa de comer, as coisas funcionam, agora ele aumentou o cortisol, que é o hormônio do estresse.
Então, nesse período inicial que ele chegou, aquela coisa que vassoura nova varre melhor, né? Varre mais. Ele chega e colocou muito esforço, e agora ele criou um bom resultado. O que acontece com as pessoas? Elas esperam que ele mantenha esse resultado heróico, natural. Mas aquela corrida de 100 metros rasos não acabou nos 100 metros, tem ainda uma maratona de 42,5 km. Como é que ele continua correndo naquela velocidade? Ninguém consegue. Mas quem criou essa imagem heróica? O bonitão, que está ali para salvar, para dar uma virada, agora vai pegar a igreja, fazer acontecer, como esse pastor que eu falei, o pastor Salvador, vou revolucionar, vou fazer. Ele foi sozinho, não criou um time, não formou pessoas, não fez alianças, ele foi na força do seu talento, um cara talentoso, sem dúvida talentoso, mas não ouviu a voz da prudência. Ele fez o que ele achou que era certo. E na lua de mel você faz isso, você fala, eu estou fazendo bem, eu estou abençoando a igreja, as coisas estão funcionando, estão crescendo, logo está certo. Nem sempre bom resultado é o que está certo. Nem sempre mau resultado é o que está errado. O apóstolo Paulo teve muitos maus resultados. Aliás, era um pé frio. Onde entrava dava problema. Apedrejamento, afundava navio. Eu não queria viajar com Paulo de jeito nenhum. É uma má companhia de viagem, né? Impressionante. Onde ele chegava, cobra vai picar o braço do sujeito. Que pé frio, apóstolo Paulo. Mas é isso, Deus usa essas situações para abençoar, para transformar, para testemunhar. E nem sempre a coisa que dá certo é o que dá certo. Nossa opinião de dar certo é diferente da opinião do céu de dar certo. Depois dessa primavera, depois dessa dedicação, vem o verão. Aí começa a apertar um pouquinho mais. O verão as coisas começam a esquentar. É uma fase de resistência. A lua de mel vai acabando, o conselho ou a missão não é assim tão bom e compreensivo como esperava, não tem aquele reconhecimento que ele esperava, não tem aquele aplauso, e as longas horas dele de trabalho, ele criou um padrão alto, ele não pode quebrar esse padrão alto agora. Depois de um tempo ele acha que a remuneração que ele ganha não é tão justa assim, pelo tanto que ele faz, ninguém nunca fez tanto pela igreja, ou pela missão. A esposa reclama que está fora o dia inteiro, todo dia, o tempo todo, e ele se ressente da esposa, eu estou lutando por nós, pela nossa família, eu do ganha-pão, essa explicação do ganha-pão sempre é uma mentira que os homens usam a vida inteira. Não, é a luta para ganhar o pão, mas como assim ganhar o pão, se você está de alguma forma negligenciando outros papéis na sua vida? A gente tem incompetências na área afetiva, como pai, como marido, a gente justifica tudo isso, nós homens, porque estamos ganhando o pão. É incompetência nossa. As pessoas não são tão legais quanto pareciam, tem os detratores, e o líder se sente frustrado e irritado, e aí vem o outono. Outono é a fase em que há uma desilusão, há uma irritação, as folhas já estão caindo, as árvores estão mais peladas ali, aqueles galhos secos. Não tem entusiasmo, tem um grau de crítica, de ceticismo, uma coisa ácida, comentários críticos, alteração de sono importante, não dorme bem de noite, acorda de madrugada, não dorme de novo, de manhã está sonado, ele ganha peso, mais ou menos 5% por mês, ele vai crescendo 5% por mês no seu peso. Isso é um dado patológico, porque quanto mais peso você ganha, mais viciado em carboidrato você fica, então a tendência é você ter mais aptidão por coisas que engordam mais. Há uma depressão, uma irritabilidade, a insônia e a ansiedade são constantes, começa a medicação por automedicação, não com o médico orientando, e automedicação ou medicação para um médico colega que passa os tarja preta para dormir. Gente, vou falar uma coisa para vocês, tarja preta não é para dormir. Quem toma tarja preta para dormir, Rivotril, Prazolam, Frontal, quem toma tarja preta para dormir é um dependente químico. Vai ser dependente químico e não vai dormir. As doses vão aumentando, as gotinhas vão aumentando de Rivotril, e o cérebro vai afundando, a capacidade de concentração vai afundando. Então, se você toma algum tarja preta para dormir, você está fazendo uma coisa muito errada com o seu cérebro. Tem outras medicações mais inteligentes que médicos especialistas sabem quais são.
Ele sente inveja de quem consegue orar e se quebrantar, sente pena dos seminaristas que são esperançosos com o ministério. Ah, iludido, garotada, não sabe o que vem pela frente. A esposa já parou de reclamar. Marido, presta atenção aqui, você que é marido. Se a tua esposa não reclama mais, se a sua esposa parou de reclamar, temos um problema. Enquanto a esposa reclama, temos esperança. Parou de reclamar, tem uma coisa muito grave acontecendo. O que significa reclamar? Ela falar para você o que está errado, a percepção dela. Só quem faz isso é quem se importa. Você pode achar que é reclamação. Você pode ficar chateado quando ela falar com você. Mas ela fala porque se importa. Ah, fala do jeito errado. Você quer o quê? Fala do jeito certo ainda? Você vai ter que ditar os 3 pontos, como é que ela tem que falar com você? Por favor, né? Me poupa. É o bastante ela se importar e falar, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. Por que o homem não reclama? Você sabe disso? Por que o homem não reclama? Você tem ideia ou não? O homem reclama? Ele não quer uma DR. E raramente consegue articular mais do que 2 frases. E a parte mais grave para nós, homens, a gente é egoísta, a gente quer paz. Não quer consertar nada. O homem quer paz. O que é paz? Não enche a minha paciência. Mas isso é egoísmo nosso. Isso não agrada o Espírito Santo de Deus. E quando a sua esposa está magoada, as suas orações estão impedidas. É ou não é? Eu li em algum lugar isso. Procura o que você acha na Bíblia. Última fase é a fase do burnout explícito. Aqui já é burnout acontecendo, a fase de ilusão já é burnout acontecendo. Essa irritação, essa impaciência, a mulher sem reclamar, já é sinal muito grave. A última fase é a fase que eu chamo de inverno, que é exaustão. Aqui está estabelecido. Eu estava quarta-feira falando com um conselho de uma grande igreja no Rio de Janeiro, em que o pastor está voltando agora de um tratamento de burnout. Uma alegria tremenda, o conselho recebeu super bem, um conselho bacana, dedicado. Ele falou assim, eu não percebia que eu não estava bem. De um dia para o outro, o meu cérebro parou de funcionar, e para de funcionar. Mas as pessoas percebiam, a esposa percebia, só que ele é uma pessoa muito forte, muito determinada, um cara muito inteligente, contando com a própria força. Quando ele viu, já era muito avançado o quadro dele. Não conseguia articular palavras, não conseguia segurar o choro. E como é que você, como um pastor de uma grande igreja, vai gerenciar uma igreja se você não consegue articular palavras? Perdeu lucidez. O afastamento podia ser para sempre. Deus deu graça, que o tratamento foi rápido, não foi 1 ano, foi rápido. O conselho da igreja foi muito solidário, muito bacana. Eu orientei o conselho sistematicamente. Ele está voltando agora, progressivamente, naturalmente, mas a igreja é muito feliz com a volta dele, que é um grande pastor. Na fase de exaustão, a pergunta é, como é que eu saio desse poço profundo? E para muitas pessoas, a morte é uma esperança. Estranho isso, né? A vida parece sem sentido e é uma angústia constante sem saída, sentimento de cansaço que não termina. Dorme, está cansado, dá licença médica, ele volta pior. Aliás, uma licença médica de 30 dias, 60 dias, não tem o menor efeito no quadro de burnout. Piora o quadro de burnout. O pastor da minha igreja, amado, querido, ele teve um quadro de burnout. Eu estava chegando na igreja há pouco tempo, não tinha acesso a ele, e o médico deu a ele um afastamento de 4 meses. Eu falei, amado, seu quadro não é esgotamento, seu quadro é burnout. Você não pode voltar. Não, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo à vontade, eu vou começar devagarzinho. Eu falei, eu não recomendo, não era médico dele, não recomendo você fazer isso, você pode quebrar. Ele voltou 8 meses depois, estava no CTI. Ele nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa. Ele quebrou por dentro. Amado, querido, prega de vez em quando, mas a capacidade dele de ser aquela torre que ele era, foi profundamente afetada. Erro diagnóstico do médico e, claro, teimosia do pastor.
E aqui você vai ver uma coisa muito perigosa, a busca de álcool, drogas, e droga pode ser remédio, tá? Rivotril é uma droga, tomado sem orientação médica. A pornô internet hoje é uma coisa muito fácil, você tem hoje acesso a qualquer coisa na internet. Relações extraconjugais, desvio de dinheiro como forma de autocompensação, são pequenos desvios ou grandes desvios, que vão se transformando num escândalo. O escândalo é muito ruim, porém o escândalo termina aquele ministério, termina aquele tempo de sofrimento, tira o pastor da igreja, tira do lugar onde ele estava adoecendo. Então, muitas vezes, o escândalo, a crise, uma relação extraconjugal, é um sintoma de uma doença, para que a pessoa, terminando seu ministério, saia do lugar de adoecimento. Pode parecer estranho também isso, mas é menos pior um escândalo do que continuar vivendo uma vida dupla, que tem chance de conserto, tem chance de arrependimento, tem chance de mudança da sua vida. Hoje temos um fenômeno, conversava até no carro sobre isso, né, pastor? Um fenômeno hoje novo, que é jogo online na igreja. Muitas pessoas viciadas em jogos online, apostando dinheiro. Muitas pessoas quebrando financeiramente, como se fosse uma cocaína, crack. Só que o efeito disso é devastador. Preste atenção, tigrinho e coisas equivalentes são completamente demoníacos. Completamente demoníacos. É uma armadilha que está destruindo famílias no Brasil inteiro. E dentro da igreja evangélica, uma quantidade enorme de pessoas está viciada em jogos online. Viciado em Instagram, TikTok, quase todo mundo está. E cada vez mais viciado, porque o algoritmo que constrói isso, domingo eu falo um pouquinho sobre isso, o algoritmo que constrói o seu interesse na internet, é uma inteligência artificial que faz isso, sabe o que você pensa, o que você quer, o que você consome e como manter você mais tempo dentro da tela. E dentro da tela você está fora da vida. Enquanto você está numa tela, você não está vendo o seu filho, sua esposa, seu marido. É comum hoje ver a mãe amamentando vendo o celular. Amamentando vendo o celular. Um momento tão sublime, tão rápido que passa. Ela está ali vendo o celular e a criança no peito, como se fosse apenas um depósito de leite que chegou na hora ali para alimentar a criança, mas o principal é o celular. É um desafio importante. Voltando para o burnout, nesse quadro aqui, eu tenho uma pessoa que não é mais funcional, já perdeu a sua lucidez. E o que acontece quando a pessoa adoece numa igreja? Ela sofre o preconceito, ela sofre o estigma da doença psiquiátrica. É como se fosse um sinal de fraqueza, de falta de fé. Tomar remédio como se fosse uma falta de fé. Jesus pode te curar? Claro que pode curar. Claro que pode curar. Maravilha se curar. Mas enquanto não curar, segue a autoridade do médico e toma o seu remédio. Ele pode curar colesterol, ele pode curar a pressão alta, ele pode curar a sua glicemia alta. Mas se fizer a sua parte, tomar uma medicação, fizer a sua dieta, você ajuda essa cura a acontecer. Mas nós não cuidamos dos que adoecem. Aliás, uma frase de Billy Graham atribuída a ele é essa: qual exército abandona os seus feridos no campo de batalha? A igreja. Se um pastor tem uma crise, ele é desclassificado da sua igreja. Não tem espaço para ser gente, um ser humano, uma dificuldade com seus filhos, uma dificuldade no seu casamento, com a sua saúde, dificuldade com adoecimento mental. Não tem margem para um pastor ser uma pessoa nas igrejas no Brasil. Ele tem que ser um sobre-humano, que não tem crise, que não tem dor, que não tem dificuldade, só tem disposição para cuidar das pessoas. Isso precisa terminar. Porque isso adoece o Brasil, adoece as igrejas. Eu vejo um grau de adoecimento nas igrejas que me assusta. Que para mim, igreja foi cura. Para mim, na minha experiência pessoal, que vim de várias experiências ruins espiritualmente falando, candomblé, espiritismo, domingo de manhã eu falo sobre isso. A igreja me curou, a igreja me restaurou, a igreja me trouxe uma vida reta, me trouxe uma vida abençoada, ungida, corajosa. Mas quando eu chego perto de muitas pessoas que eu atendo e cuido nas igrejas, eu vejo gente que está adoecida demais.
onde o evangelho não entra. É impermeável o evangelho. Porque ouvir uma coisa, discernir e agir é outra coisa. Você pode ouvir tudo que falo para você aqui, e amanhã cair de cabeça no teu pão francês com toda a força. Ou essa noite ainda, quem sabe, aquele restinho de feijoada que ficou de ontem, o senhor, né, bota uma farinha, né, e fala, Senhor, me perdoe, vai de cabeça. Como acontece o burnout? O burnout acontece por um desalinhamento entre o indivíduo e as demandas do seu trabalho, ou seja, tem um componente da organização, da igreja, e um componente do próprio indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos separar o que é burnout e o que não é burnout. O de verdade eu tenho a sensação de exaustão, esgotamento, chama exaustão emocional. Eu não tenho força para sair da cama, não tenho força para articular uma frase, preparar uma aula, não tenho força para isso. Eu tenho a sensação progressiva de incompetência, de ineficácia, isso é muito importante também. Vou perdendo capacidade, eu vou perdendo a minha articulação verbal, vocabulário, que é a sensação de ineficácia ou de realização, e eu vou perdendo também o meu ânimo, a minha coragem, a minha fé, a minha disposição emocional. É uma despersonalização. A pessoa fica hostil, é diferente. Você fala, o que houve com você? Está diferente. Você está vivendo uma coisa que eu nunca vi você assim. Ela parece ser uma outra pessoa. E esses 3 elementos são 3 sintomas muito importantes do burnout. Os sintomas físicos aparecem em várias doenças, mas esses 3 aqui, juntos, eles caracterizam o burnout. O sintoma físico, você vai ver aqui, fadiga física, tensão muscular, perda ou ganho tem gente que emagrece, é raro, mas é mais fácil ganhar peso, ataque de ansiedade no meio do dia, a pessoa tem uma sensação que vai morrer, o coração aperta, dispara, aí vai parando para um socorro, fala, você dá lá um sossega-leão na pessoa, não sei, você está muito estressado, aí fala assim, melhora o estresse. Como é que você fala para um pastor melhora o estresse? Como é que você fala para um empresário, melhora o estresse? Como é que você faz isso com a pessoa? Não tem caminho para melhorar o estresse. Se tivesse caminho, nós já tínhamos feito isso antes, não é verdade? Hipertensão, úlceras, distúrbios gastrointestinais e enxaqueca. Enxaqueca também é um sinal muito importante que aparece com frequência. Agora, os sintomas mentais do burnout. Eu tenho aqui uma perda progressiva da alegria. Alegria, na verdade, gente, é um detector de fumaça da saúde mental. Quando eu vou perdendo a alegria, eu estou perdendo lucidez. Tudo bem, tem gente que nunca tem alegria, já nasce nublada, né? Tem gente que é assim, isso é uma distimia, sempre tem uma reclamação, uma coisa, aí já é uma patologia psiquiátrica mesmo. Tem gente que na linguagem leiga, é chata pra caramba, mas é uma pessoa que não consegue ter a sensação de alegria. Tem gente que é assim por cultura familiar, porque a família inteira é assim, e reclamar passa a ser um padrão cultural. Tem gente que é assim por uma coisa chamada distimia, que é uma alteração também do humor, que tem tratamento, tem medicação. Mas a pessoa, ela vai perdendo a alegria, ela tinha alegria, vai perdendo a alegria. Ela vai aumentando álcool, porque o álcool alivia a tensão, vai usando remédio sem orientação médica, ou alguma droga, alguma substância. Ela perde o controle emocional, começa a explodir de maneira assim surpreendente, ela perde o controle, ela tem sentimentos de incompetência, de inadequação, uma sensação de que tudo vai dar errado e um cinismo. Quem fala uma coisa boa, ela trata de maneira cínica, uma sensação de estar preso na igreja, no trabalho onde ela está, e o impulso de largar tudo, sumir, nunca mais voltar. Todos nós temos esse impulso de vez em quando, né? Sumir, nunca mais voltar, isso é natural, mas assim, ela começa a planejar isso porque não aguenta mais segunda-feira, no caso, quem vai trabalhar, ou no pastor, fim de semana chegando. Aliás, tem uma coisa, pastor, que eu acho assim, nas grandes mentiras da igreja, de mentira é pecado. Chama folga do pastor. Gente, que coisa mais falsa isso, né, gente? Segunda-feira é a folga do pastor. Eu tenho folga 2 dias na semana. O pastor tem um dia, que é segunda-feira, mas nunca tem folga. Sempre tem uma reunião, sempre tem um problema, sempre tem uma encrenca. Se morrer alguém, então, pior ainda, vai ter que estar lá no sepultamento do mesmo jeito. Folga do pastor é uma mentira que as igrejas inventaram para falar que você não é um escravo de trabalho. Eu entendo que é uma coisa que deveria ser revista. Por quê? Que todo mundo tem 2 dias e o pastor pode ter um dia, mesmo assim, numa segunda-feira que tem ninguém de folga, o filho está na escola, a mulher está trabalhando, e ele vai ter folga naquele dia. Eu não sei que folga é essa, né? Eu confesso que eu não sei. Há um tempo atrás, o nosso pastor, pastor Tel,
filho do reverendo Antônio Elias, um homem de Deus. Eu estava no conselho, vendo ele tendo vários sinais de cansaço. Eu falei: Theo, como médico e aqui no conselho, eu estou tirando você 4 meses para ter um sabático forçado. Não precisa, um mesinho aqui, eu estou bem. Theo, essa opinião não é sua. Você vai ficar de agosto a dezembro fora da igreja. E aí ele foi, passou um mês, manda mensagem: poxa, Ailmer, não sabia que precisava tanto. Aí a esposa manda mensagem: muito obrigado, Ailmer. Telzinho precisava muito, chama Telzinho ele. Precisava muito. E ele voltou com a cabeça arrumada, tranquilo, animado. Foi fundamental para ele. Eu acho que teria quebrado se eu continuasse naquilo. Então pensa nisso aqui. Tem um período da igreja que tem menos atividade, dá um período maior para o teu pastor respirar, descansar. Deixa alguém no lugar, combina presbíteros para trabalhar um pouco mais. Bota presbítero para trabalhar. Tem gente mais competente que você na igreja em algumas funções. Bota para trabalhar, para tirar uma carga desnecessária. Sintomas para prestar atenção na vida familiar e pessoal. Aqui é para todo mundo, olha só. Sintomas importantes. Evitar o convívio social. Tem gente que não gosta de convívio social, tá bom, mas evitar. Eu ia, sei lá, a 3 eventos de família por mês. Agora não quero nenhum. Aí tem um jantar no final do ano, do conselho, jantar, final do ano das esposas, não sei da conta, não quero nenhum. Eu estou aumentando o meu tempo de solidão. Aumenta conflito conjugal. Qual é o pior conflito? É o silêncio. Cada um no seu canto. Isso é o pior conflito. O desprezo, a indiferença é a pior doença de um casamento. Eu tenho um afastamento da família. Os filhos não chegam mais perto, não querem conversar. Os filhos se evitam. Bênção, tchau, sim senhor, não senhor, sai de perto o mais rápido possível. Aí tem fantasias e outros desvios. Seja desvio de internet, celular, mas toda vez que você vai para um lugar de fantasia, você está convidando o inferno a gerenciar suas emoções. Está entrando um prato de lentilha na sua frente, cheiroso, você com fome, carente, e passa aquele prato de lentilha, você fala: só uma provadinha. Não é versículo, é um ditado africano. O que você não quiser comer, não cheire. Não brinca com o inferno. Ele é mais esperto que você. Jesus é mais poderoso que você, que todas as coisas, mas o inferno é mais esperto que você. Você convida o inferno no seu celular, num clique, você está abrindo a porta da sua casa, da sua vida, para ser conduzido para um lugar progressivamente mais próximo do abismo. Satanás não tem pressa. Ele vai te levar para um lugar de destruição. E aqui também aparece diminuição no interesse no sexo. Natural numa crise, no cansaço, a libido diminuir, o cortisol aumenta, a libido diminui, é natural. Mas, ao mesmo tempo, o sexo é uma coisa que restaura relacionamentos e não deve ser tratado como se fosse uma obrigação e nenhum problema, e nenhuma compulsão. O sexo é uma coisa abençoada para os casais e ele ajuda na saúde física e mental. Aqui eu vou trazer para vocês uma informação importante sobre a doença dos idealistas. Veja se isso faz sentido para você. O que é um idealista? Porque o burnout é a doença dos idealistas. Pessoas, por exemplo, pastores canalhas nunca vão ter um burnout. Pessoas que são interesseiras nunca vão ter um burnout. Só pastores idealistas vão ter burnout. Esse é o perigo. Só os melhores têm burnout. Não quer dizer que você não teve burnout, seu caso é grave. Não é isso que eu estou dizendo, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Não tive burnout, deve ser um psicopata. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que pastores que são lobos nunca vão ter um burnout. Porque nunca vão se cobrar. Vão cobrar os outros. O que é um idealista? Uma pessoa ambiciosa que quer conquistar muito em pouco tempo e para isso não considera seu limite. A demanda sempre tem prioridade. Eu já me encaixei nesse item 1 aqui. Perfeccionista, não lida bem com falhas suas e dos outros. Não é até o meu ponto, mas o perfeccionista é a pessoa que não aceita falhas dele nem dos outros. Tem dificuldade de dizer não, mas também ouvir não. Porque ele fala sim para todo mundo e espera todo mundo falar sim para ele. Só que isso não acontece. Acredita que pode resolver os problemas das pessoas e se esforça para isso. Não, eu consigo resolver. Aqui eu me encaixo no novo. Acho que a família tem que entender a sua situação porque é o seu trabalho. Já caí muito nessa armadilha. É meu trabalho,
tenho que fazer, meu chamado, porque eu tenho muitos trabalhos diferentes. Eu trabalho nas igrejas, nas empresas, no consultório, na minha família também tem muita agenda. Então, sempre tem uma explicação do trabalho, mas é um problema meu esse, que eu estou em tratamento, lento, mas em tratamento. E não vê seu erro, pelo contrário, sempre tem explicações justificativas. Quando a sua esposa reclama, você explica, ela reclama de novo, você explica a mesma coisa, temos um diálogo infrutífero. Então, quando sua esposa reclamar, você fala, vou orar sobre isso. E aí você vai no seu secreto e fala, Senhor, o que o Senhor quer me dizer nessa situação? Me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. O idealista é uma pessoa que tem um ideal e vive por ele. Ou seja, todo pastor tem um grau de idealismo. É ou não é, gente? Agora, como separar aquilo que é o ideal e a busca de excelência de um perfeccionismo onde nada é bom bastante? Como separar uma pessoa dedicada do perfeccionismo? Como separar dar o meu melhor e, de alguma forma, perder essa noção do meu limite? Essa é uma pergunta bem desafiadora. Vou mostrar uma coisa para você que eu acho que é importante, essa reflexão. Aqui eu tenho as atribuições de um pastor. Ele tem que ser bom em administração, gestão financeira, pregação de alto impacto, evangelismo, discipulado, ensino, pastoreamento, cuidar bem da própria família e da sua saúde. Olha aqui, pastor, esses elementos aqui, se você faltar, alguém pode fazer por você. Estou de férias, estou em outro país, alguém sofre para você. Adoeci, alguém vai cuidar de administração, discipulado, pastoreamento, mas esse aqui, só você pode fazer. Não é que você vai negligenciar o resto, não. É só questão de prioridade. Eu vou primeiro cuidar da minha família, vou dar limites para a igreja, para o conselho, para mim mesmo, e eu vou cuidar dentro do meu limite, do que eu consigo fazer. O que acontece com a gente, essa frase é anônima, não sei de quem é, mas o que afunda o barco não é água de fora, mas água de dentro. O perigo para a gente não é tempestade lá fora, não é água lá fora. É a água infiltrando a nossa casa, nosso ministério, e a gente perde a noção daquilo que é o bom combate. A agenda não é o bom combate. O bom combate, segundo Paulo, quando ele vai conversar com Timóteo, ele fala isso 3 vezes para Timóteo. É interessante porque Timóteo é seu verdadeiro filho na fé, e Paulo quer dar para ele, que é um jovem pastor, talvez a principal lição que ele aprendeu ao longo da sua história. Essa é uma demonstração que faça você meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado nelas você combata o bom combate. E ele fala na sequência, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, no qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. E no final que você conhece, ele fala para Timóteo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, guardei a fé, sei para onde eu estou indo agora. O bom combate é uma escolha que não é automática. Eu preciso orar e perguntar ao Senhor, qual é o bom combate? Eu quero trazer uma última reflexão para você, que eu chamei de Lei 80-20. E não é só para pastor. Eu acho que ele é para cada um de nós, e eu me incluo nesse lugar. A Lei 80-20 é o seguinte, você já tem 80% do que você precisa para uma vida abençoada, plena e feliz. 80% já tem. Sim, vamos pegar aqui algumas coisas. Você consegue chegar até aqui sozinho, você consegue respirar sem aparelho, você consegue se alimentar sem nenhum tipo de suporte médico, você consegue pensar, você consegue trabalhar, você consegue abraçar, você consegue cantar, você consegue orar, você consegue muita coisa que muita gente não consegue. Muita gente não consegue. Você tem 80% do que você precisa para ser completamente feliz. Falta 20%. Falta um pouco mais de dinheiro, falta um pouco mais de saúde, falta um pouco mais de alguma coisa para você. Um pouco mais de comunicação no casamento, um pouco mais de alegria, um pouco mais de tempo. Falta 20% para você. Concorda comigo? Não falta 50%. Falta 20%. Falta a menor parte. Não falta a maior parte. A questão é,
muitos de nós destruímos 80% para conquistar os 20%. Eu destruo meu casamento, a minha saúde, as minhas relações para conquistar os 20% que falta. Então, quando eu conseguir os 20%, eu não vou ter 100% de novo, porque eu destruí um montão de coisa. Eu preciso preservar o que eu tenho e aceitar que eu vou ter uma vida que não vai ter 100%. Eu posso conseguir 85%, 90%, não tem problema. Mas 100% é uma mentira na sua cabeça que te adia a felicidade. Uma hora feliz, sempre adiada, não chega nunca em toda a vida. A nossa mente cria armadilhas para a gente. Então aqui a mensagem para a gente é: não destrua, não estrague o que você já tem, tentando conseguir aquilo que você ainda não tem. Vou trazer algumas ideias para você sobre isso. Nosso foco sempre, da natureza humana é isso, tá? Não é uma crítica, é no que me falta. É da natureza humana olhar o que falta. Isso levou a gente a fazer muita coisa boa, olhando o que falta. Entretanto, Deus não precisa do que me falta para me abençoar. Deus não precisa daquilo que me falta para me abençoar. Ele usa o resto. Ele usa o pouquinho que sobrou. Ele usa, por exemplo, você vai ver isso aqui em muitas histórias, como Eliseu. Eliseu perguntou para aquela viúva de um dos servos dos profetas: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser um botijão de azeite. O que ele faz? Ele multiplica esse azeite. Mas isso aconteceu antes com Elias. Perguntou à viúva: o que você tem em casa? Não tenho nada, só um resto de farinha e azeite. Ela olhou para aquilo como nada. As duas viúvas, nada, não tem nada. Mas para Deus esse nada é o bastante. Você vai encontrar uma história interessante quando o próprio Neemias vai reconstruir os muros a partir do resto que tinha ficado. As pedras caídas ali, o resto do muro, e foi edificando a partir do resto, não fez um muro completamente novo. Você vai encontrar também Paulo se agarrando nos restos do navio, o pessoal que estava ali, naquele momento que estava sendo naufragado perto da ilha de Malta. As pessoas, quem sabe nadar nada, quem não sabe se agarra num pedaço de pau aqui, e todos sobreviveram. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, que é um cadinho de nada, e vai alimentar uma multidão. Então, o Senhor não olha para o que te falta. O que você acha que é insuficiente para você, para o Senhor, é tudo o que Ele precisa para te levar para o próximo estágio. Por isso que é importante você ter esse cuidado de olhar para o que você tem, já tem, de maneira bastante grata. Domingo de manhã, fala um pouquinho sobre gratidão também. Traz alguém que você quer convidar, alguém que não é cristão ou que está desviado, que vai ser uma palavra mais evangelística. Então, algumas verdades que vão te ajudar aqui. Algumas verdades que vão te ajudar. Por exemplo, o Espírito Santo trouxe você para essa posição de liderança, de pastoreio, de cuidado de vidas, homens ou mulheres, e por isso ele tem um propósito para você. Tem um propósito, acredita nesse propósito. Esse propósito é do Senhor, não é seu. Você foi chamado para dentro de um propósito. O Espírito Santo quer te usar para abençoar em outras vidas. Então as suas dores, suas crises, suas dificuldades são também seu ministério. Não são só seus estudos e formações, as suas crises também ajudam você a entender as crises das pessoas. O Espírito Santo vai te capacitar. Não é a sua capacitação pessoal. Você vai dar estudo, você vai preparar coisas, mas é o Espírito Santo que traduz as coisas. Hoje, por exemplo, eu preparei um montão de coisa para você, mas se não fosse o time lá da imagem do som, eu teria um montão de coisa que só eu estaria vendo e ninguém estaria vendo. Eu acho que ajuda quando vocês enxergam o que está ali. Ajuda a gravar, a fixar. Né? Então, o Espírito Santo é isso, é um socorro que você não imagina que vai acontecer. A tecnologia falha, o Espírito Santo não falha. Ele encontra uma saída, encontra uma solução, ele ajuda a gente. Eu tenho que acreditar e avançar. E ele vai fazer isso com quem se abrir para ele. E aqui está o problema do burnout. O burnout faz você fechar o seu coração. O esgotamento faz você perder a alegria, a vontade de falar com Deus. O coração fica duro. Quando o
coração endurece, a gente resiste ao Espírito Santo. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E todo dia, o Senhor tem a voz dele para falar com a gente amorosamente. Amorosamente. Eu até acredito que uma crise é uma voz amorosa, porque a crise é a nossa resistência, é a nossa dureza de coração. Nesses 40 anos de consultório, 30 dos quais convertido, um pouquinho mais de 30, eu vi quanto que as crises foram uma bênção, para que a pessoa voltasse ao plano original do Senhor, consertasse a rota da sua vida, da sua história. Uma pergunta que eu escuto com frequência: o que eu posso fazer? E aqui é uma coisa muito simples que eu quero falar para você: seja fiel no pouco. É isso. Jesus não espera que a gente seja heróico. É fiel no pouco. É um pouquinho de cada vez, um pouquinho melhor todo dia. É fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra na alegria, no gozo do teu Senhor. É uma das parábolas mais chocantes para mim, a parábola dos talentos. Porque o cara que enterrou o talento, ele não roubou uma grama de ouro, ele foi honesto. Ele não desviou nada. Ele entregou exatamente o que o Senhor deu para ele, um talento inteiro de ouro, arrumadinho, limpinho. Mas o motivo que ele fez isso é: você é um senhor mau que quer colher onde não plantou, que exige o que não é possível entregar. Está aqui o seu dinheiro. É a atitude, não é o dinheiro, não é o talento, é a atitude. E fiel no pouco é: eu vou fazer o meu melhor. Não o excelente, o magnânimo, eu não vou ser o melhor da turma, eu não tirar nota 10. Aliás, aqui, tem um montão de aluno nota 10 aqui nessa igreja hoje. Quando você tenta tirar 10 a vida inteira, você paga um preço para isso. Não dá para tirar 10 e brincar, e abraçar, e ser feliz. Não dá. Você passa da escola, não tem mais nota 10 para tirar, mas a mentalidade nota 10 continua na sua cabeça. Onde o trabalho é a única coisa que importa. O ministério é a única coisa que importa. Alegria, brincadeira, comunhão não são importantes. Isso não é verdade. O que eu posso fazer, fiel no pouco? Cuide primeiro da sua vida com Jesus. Todo o resto acontece. Quando já está com a sua vida com Jesus em dia, como é que eu sei que está em dia? Quando eu me confesso. Quando eu choro diante do meu Senhor. Quando a palavra de Deus, ela me confronta. Quando eu paro de criticar as coisas e vejo o meu Deus. Quando eu entendo que eu sou ovelha e não só pastor. E aqui algumas orientações. Encontre oportunidade para servir, especialmente em casa. Aqui é mais para os homens. Aqui, homens, aqui para mim. Servir em casa é uma forma de servir a Deus maravilhosa. Quando você passa, tem uma louça, você acaba com ela. Acaba com ela. Chega em casa, não fala: estou cansado, estou exausto, nada disso. Chega em casa para dar para a sua família o melhor. Você deu o melhor no trabalho, deu o melhor na igreja, por que não dá o melhor em casa? É aquele abraço gostoso, apertado, aquele beijinho que fala, aquele cheiro no pescoço, aquele brincadeira com as crianças, elogiar a casa, elogiar o que foi feito, elogiar a comida, elogiar se ela foi no cabeleireiro, se pintou a unha. Pelo amor de Deus, olha para essa mulher maravilhosa ao seu lado e repara que tem um ser humano que não é azeitona empada. É um ser criado por Deus com vida própria, com luz própria, e não para ser aquela que complementa o seu ministério. Ela não foi feita para te complementar. Uma ajudadora idônea não significa isso. Significa uma pessoa do mesmo nível que você. Ore por aqueles que te perseguem, que cansam, que te ferem. A melhor forma de tratar a amargura é a oração. Senhor, abençoa. Eu tenho dificuldade de orar isso. Começa a orar e fala: Senhor, abençoa e leva para a tua presença.
Não, isso não. Abençoa o ser humano, esse desgraçado. Não. Eu tenho luta com essa oração, tenho dificuldade com essa oração. Mas é uma oração poderosa. Orar porque persegue a gente, cansa a gente, tem gente que cansa a gente, que fere a gente. Encontre oportunidade para ser generoso, generosa. A generosidade cura também a alma da gente. Por exemplo, você está numa estrada e vai parar num restaurante, tem alguém limpando o banheiro. Abençoa, agradece, que banheiro maravilhoso, muito obrigado. Hoje estamos no café e tinha o Rian, que serviu a gente, aí o pastorzão lá já mandou a mensagem, o presbítero, me mandou mensagem para o dono do negócio, você tem um funcionário maravilhoso aqui, eu achei bacana demais o presbítero Vinícius fazer isso com o Rian, que serviu o café para a gente, e o garoto ficou feliz. Não, quem sabe até para o Cico Óbvio, se não ficar bem aqui, seria uma maravilha, já sentiu uma cantada ali no Vinícius. Mas é isso, a oportunidade de você abençoar uma pessoa que é um anônimo, um desconhecido. A generosidade sempre faz bem para você primeiro, depois para o outro. E o último ponto aqui é esse. Mantenha sua comunhão com Deus e seja fiel no pouco. Eu sei que o seu desafio é maior do que o seu tamanho, que o seu ministério é maior do que a sua capacidade. Isso é regra. Você nunca vai ter ministério do seu tamanho, porque o seu tamanho é o tamanho de um pecador. E não há em você a dignidade para ser um servo de Deus. É o sangue de Jesus que faz isso com a gente. Não é uma coisa nossa, não me pertence, não é meu ministério. É do Senhor. Eu sou apenas uma pessoa resgatada por Ele, trazida por Ele, para esse lugar de servi-lo. Mas não é sobre mim. Eu dou o meu melhor, com certeza. Mas eu não tenho dignidade para estar aqui falando para vocês. Se não fosse o sangue de Jesus Cristo, uma pessoa muito perigosa estava aqui na frente hoje falando para vocês. E aqui eu me identifico muito com a história de Gideão. Ele diz, meu Senhor, que livrei Israel, eis que minha família é a mais pobre de Manassés e o menor na casa de meu pai. E aqui o Senhor fala para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força. Que força é essa que ele não tem? Na força da comissão, na força da ordem do Senhor, na força da direção recebida do Senhor, do teu chamado. E livrar Israel das mãos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Quem nos enviou, quem nos comissionou, é quem nos capacita. Mas eu sei que eu não tenho capacidade em mim. Nenhum diploma meu me colocaria para falar aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver a minha formação médica, doutorado, mestrado. Não tem nada a ver com falar aqui, nada a ver. Não há relação nenhuma entre uma coisa e outra. O que me faz estar aqui hoje é a misericórdia de Jesus Cristo, que me chamou para cuidar de vidas. Logo eu, um cara que nunca me cuidei. E é interessante isso. Hoje eu passo a olhar de uma outra maneira e tenho certeza que você sai daqui hoje com o compromisso de se cuidar melhor. Eu quero terminar com uma história e fazer uma oração. Eu vi muita gente preocupada com lanche já. Senti isso. Mas essa história é muito bonita. É uma história real. Um grupo de missionários saiu da Inglaterra em direção à África. Finalzinho do século XIX. Eram 2 navios. E naquele tempo, não era certeza de chegar. Saía uma coisa e chegar a outra. Podia pegar um vento, pegar uma tempestade, errar o caminho. Então eles combinaram o seguinte, quem chegar primeiro, prepara a jornada e vai na frente, para o interior da África. E aconteceu isso, uma grande tempestade, um navio se atrasou praticamente 2 semanas e o outro chegou. Chegou, esperou um dia, 2, não chegou ninguém, montou o acampamento, contratou os carregadores e foi para o interior da África. 2 semanas depois chegou o outro navio, graças a Deus, ninguém morreu. Quando chegou lá, soube que a pessoa tinha chegado 2 semanas antes, já tinha seguido. Ele contratou então os carregadores, e falou assim, olha, vou pagar mais para vocês, a gente vai acelerar o passo para pegar o grupo que está indo lá para a aldeia, que era uma viagem longa, não era uma viagem curta, uma viagem longa. E eles foram acelerando o passo, acelerando o passo. Depois de 1 semana acelerando o passo,
O chefe dos carregadores falou assim: Buana, o senhor, a gente não vai mais correr. A gente vai parar o dia inteiro hoje. Mas por quê? Eu estou pagando a você, vou pagar mais. Não é dinheiro. Nós corremos demais e deixamos nossa alma para trás. Quando a gente corre muito, a alma fica para trás. E aquilo foi uma grande lição. Para mim também é uma grande lição. Será que eu estou correndo muito? Será que eu estou fazendo muita coisa, a minha alma está ficando para trás? Será que o meu coração está perdendo noção do sagrado para fazer uma agenda? Será que eu estou fazendo muita coisa, mas não é o que Deus pediu para eu fazer? Então para quem eu faço? Se não é bom para a igreja, não é bom para mim, não é bom para a família, não é bom para Deus, para quem que eu faço? É um sacrifício no altar do nada. E aqui o convite é: a gente precisa de uma vida mais leve, com mais brincadeira, com mais abraço, com mais beijo, com mais perdão, com mais tempo com o filho, mais tempo com o neto. As crianças têm o poder de ajudar a gente a ser melhor. Mas tem que dar tempo para elas. Criança não atrapalha, a agenda atrapalha a criança. Vamos orar. Senhor, nós te apresentamos nossa vida e nas palavras de hoje muitas coisas ficaram identificadas no meu coração, dos meus irmãos, como coisas que precisam ser mudadas, que precisam de um socorro do Senhor. Nessa noite nós buscamos renovo, buscamos do Senhor uma direção para ir mais leve. Nos ajuda, Senhor, a ter uma vida mais leve, a tirar do nosso comportamento aquela dureza crônica, que não abraça, que não brinca, que não chora, que não ora, que não tem tempo, está sempre muito ocupado. Muito importante, nos dá simplicidade, Jesus. Você, Jesus, para falar com uma mulher que tinha um fluxo de sangue no caminho de uma casa de um homem importante, que a filha estava morrendo. Você conversa com ela enquanto a filha está morrendo. O Senhor dorme no meio de uma tempestade no barco. Senhor, quantas vezes o Senhor parou para falar com um mendigo na rua que estava gritando? O Senhor nunca estava com pressa, nunca estava correndo, nunca estava sobrecarregado. E o Senhor falou assim: vinde a mim, vós sobrecarregados, cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Meu jugo é suave e o meu peso é leve. O nosso jugo não é suave, nosso peso não é leve. Nos ajuda a ter uma vida mais leve, mais suave, espelhados em Ti, Senhor, não fazendo segundo a nossa própria força, mas segundo a Sua direção em nossa vida. Entregamos ao Senhor assim, esses desafios que não sabemos como tratar, mas o Senhor sabe, e te pedimos que o Senhor nos cure. Nessa noite, de maneira muito especial, quero abençoar os casais que estão aqui e aqui representados, as suas casas, que haja um abraço de ternura, um abraço de gratidão, que haja um abraço de vamos ser mais leves, vamos ser mais leves, em nome de Jesus, amém. Vou pedir para você que está aqui, ficar em pé todo mundo. Você que está aqui com alguém próximo a você, dá um abraço gostoso e fala assim: vamos ser mais leves, vamos ser mais leve, vamos ser mais leve. Olha para mim, por favor. Amanhã, 17h30, eu falo para casais, primeiro para os homens, depois para as mulheres. Queria convidar você a trazer alguém que você acha que podia se beneficiar desse encontro amanhã. Esse tema de casamento é bem desafiador, bem desafiador. E a gente vai abordar alguns assuntos importantes para os casais cristãos e não cristãos, tá bom? Deus te abençoe, a gente se vê amanhã. Grande abraço. Amém.
Meus irmãos, podem vos assentar, nós já estamos terminando nosso tempo. Entre nós, algum irmão ou irmã, diante do que ouviu, tem no peito uma pergunta que gostaria de fazer? Nós iríamos estender um pouquinho mais, mas nós vamos, em 5 minutos, faça um gesto com a sua mão, nosso irmão vai levar o microfone até você, se você assim deseja. Há alguém entre nós? Há alguma dúvida? Há alguma cooperação? Não, cooperação não, cooperação não. Cooperação não. Não, sempre tem palestrante aqui, não. Ninguém vai começar palestrante a mais, já tá bom. Joia. Alguma pergunta? Alguém entre nós? Revtel. Mestre, a diferença do esforço necessário e do esforço desnecessário. Como medir isso? Porque é uma linha muito tênue, né? Quanto eu devo me esforçar, quanto que eu devo me entregar pela causa e quanto eu devo entender que esse esforço é desnecessário. Estou correndo atrás do que me falta, mas que não me faz falta. Muito boa pergunta. Eu não gostei de chamar de mestre, me senti muito constrangido, porque sou um mestre. Mas olha só, não tem uma linha clara. Não tem uma linha clara. Eu preciso orar e discernir com Deus, porque tem coisas, reverendo, que são vícios meus, tem hábitos meus. E quando eu começo a perder a alegria, não tenho tempo com a família, e aquilo passa um padrão, aquele esforço que eu faço no ministério, no trabalho secular mesmo, ele passa uma desculpa pela minha dificuldade de brincar, de celebrar, de estar junto, de baixar a guarda. A maior parte de nós, especialmente nós homens, não tivemos uma boa experiência de brincadeira na vida. Nossos pais não brincavam com a gente. Nossa casa é uma casa de muito trabalho, muita luta, muita dureza. A maior parte das mulheres que estão aqui não tinham mães felizes, mães que sabiam elogiar, falar coisas boas. A maior parte das mulheres que estão aqui tinham mães cobradoras, exigentes. Então, nós crescemos com padrões familiares muito próximos de trabalhar constante e nunca descansar. Então, a gente tem muito mais facilidade de cuidar do trabalho do que da vida pessoal, da saúde e da alegria. Por isso, nosso esforço de ser mais leve é um esforço de o que eu posso tirar da minha agenda para colocar uma outra coisa? O que eu posso melhorar na minha agenda? Por exemplo, eu faço um esforço muito grande em trajeto. Eu viajo muito a trabalho, e consultoria viaja muito, meu consultório é na minha casa. Quando eu viajo, quando eu atravesso a ponte de Niterói para pegar um avião, que eu moro em Niterói, ou estou voltando de um trabalho, sempre é um trabalho missionário para mim, seja empresa, consultório, ou igreja, é missionário. Eu vou orando para Deus arrumar minha cabeça. Ali eu não sou um consultor, eu não sou um especialista, eu não sou um doutor, eu não sou um médico, eu sou um marido, eu sou um pai. Eu vou cuidar do problema do cachorro, eu vou cuidar do problema da manutenção da casa, eu vou cuidar de uma louça que está ali. Não vou chegar em casa e falar, ganhei todo o dinheiro da família, agora você arruma as coisas. Não é isso. Eu vou dar o meu melhor. Eu faço comida fim de semana, não tem empregada fim de semana, quem cozinha sou eu gosto de cozinhar também. Eu vou acordar, arrumar minha cama de manhã, eu vou lavar minhas cuecas no meu banho, eu vou arrumar minhas coisas o máximo possível para tirar a carga dos outros. E meus filhos vão crescer vendo isso também, e cresceram vendo isso. Os 3 filhos cozinham, os 3 filhos sabem arrumar a cama, arrumar a casa, lavar roupa, né? Os 2 casados fazem isso diretamente, e o solteiro morou também sozinho em São Paulo muito tempo fazendo essas mesmas coisas. Então, preparar uma família para ser uma família funcional. Não é alguém faz uma coisa, alguém faz outra coisa. Todo mundo faz tudo. Então, é muito difícil encontrar uma resposta para aquilo que qual é a linha que separa o que é esforço necessário. Por isso que eu acho importante, de tempos em tempos, perguntar assim, é isso mesmo que você quer que eu faça? Eu estou fazendo um período de mais esforço, como foi meu doutorado. É isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu quase desisti algumas vezes do doutorado. E você falou, não, você deve seguir adiante. Então tá bom, vai ser um esforço muito ruim para mim, vai me custar tempo com família, mas é um período e vai acabar. E como acabou? E eu passei a mudar muito a minha agenda a partir disso. Mas eu entendo que uma árvore se conhece pelos frutos. Então, se os frutos são só para a igreja, mas a família está sofrendo, tem uma coisa errada nessa balança, né? Tem alguma coisa que está fora desse eixo aí. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta, gente? Uma ou duas aí a gente vai fazer. Eu sei que você quer o lanche, eu sei. Joia, então vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos agradecer. Não sai sem dar no mínimo 5 abraços aí, né?